E hoje nós começaremos uma série de estudos que fala sobre cosmovisão, um termo não tão comum a nós, mas que nós vamos caminhar aí algumas semanas no entendimento do que isso significa. Aliás, hoje o nosso estudo é exatamente o que é cosmovisão. E a nossa intenção, meus irmãos, com esse estudo é percebermos, como eu falei na abertura da escola dominical, que nós somos um povo que pertence ao Senhor, que vive uma nova realidade em Jesus Cristo. Nós não vivemos como vive quem não conhece o Evangelho. Ao mesmo tempo, nós não somos alienígenas. Nós convivemos na vizinhança, nós convivemos no trabalho, nós convivemos na escola, nós convivemos em todos os ambientes. E precisamos entender que a nossa maneira de enxergar a vida, o mundo, a criação e toda a realidade ao nosso redor deve ser diferente, deve ser guiada pela palavra de Deus. Então, o nosso estudo que nós vamos começar hoje fala sobre cosmovisão e nos ajuda a explicar, em parte, por que tantas pessoas e tantas culturas agem e vivem de maneira diferente, e o que isso tem a ver conosco, cristãos, dentro desse mundo que o Senhor nos colocou e dentro dessa realidade que o Senhor nos colocou. Talvez, irmãos, esse termo, né, e esse tema de estudo seja novo para nós, mas a realidade que é abarcada por esse tema cosmovisão é tão antiga quanto a própria existência do ser humano. Desde que Deus criou o homem age, pensa e se relaciona a partir da forma como ele enxerga o mundo. Aquilo que ele dá valor, aquilo que ele entende como que está em volta dele, e isso vai dirigir toda a vida do ser humano, desde os mais novos até os mais velhos. E desde maneiras que nós não conseguimos nem entender o porquê. Eu estava lembrando essa semana de um fato que o reverendo Enoque me contou, compartilhou conosco, que o reverendo Enoque, pela função que ele exercia no trabalho dele, ele morou em alguns países diferentes, né? E ele morou num país em que quando as mães iam fazer compras, elas chegavam com um carrinho de bebê, colocavam o carrinho de bebê na porta do supermercado, do lado de fora, deixava lá, no mercado, ia fazer compra. E não, deixava a criança no carrinho, a criança ficava lá fora. E ele achava aquilo estranho, obviamente, né, brasileiro, nós brasileiros, vermos uma situação dessa. E depois ele foi morar em um outro país em que era já bem parecido com o nosso. E é interessante que, se eu não me engano, no Canadá, uma mulher da Dinamarca foi fazer isso. Chegou, pôs o carrinho com a criança lá fora, entrou para dentro do supermercado e chamaram a polícia para ela. Para algo que era comum para ela. Mas o que mais eu acho estranho, não é pai e mãe fazer isso, né, deixar o carrinho do lado de fora. É o entendimento das crianças que ficavam no carrinho do lado de fora quieto. Não ficava chorando, não ficava desesperado, não ficava esgoelando. Ao passo que se nós fizermos hoje aqui, ou os meninos vão sair, tocar o terror em algum lugar, ou eles vão ficar desesperados achando que foram abandonados. Ou vai ser roubado. Então, é porque as culturas são diferentes, e a maneira das pessoas se relacionarem nas culturas, desde a infância, desde o nascimento, elas são completamente diferentes. Nós não pensamos nisso. Mas quando nós somos salvos pelo Senhor Jesus, nós passamos a viver em um mundo diferente, dentro do mundo que nós vivemos. E nós precisamos entender que temos uma visão diferente de todas as coisas. Então, quando nós estudamos cosmovisão, esse estudo tenta prover para nós algumas respostas que vão nos ajudar a entender por que nós agimos como agimos. E eu não estou falando no sentido de obediência à palavra, mas por que muitas vezes, sabendo o que a palavra diz, nós agimos de maneira contrária. Por que um
vê um determinado comportamento pecaminoso e outro enxerga o mesmo comportamento como não sendo algo pecaminoso. Por que que um enxerga casamento de uma maneira e outro enxerga casamento de outra maneira, mesmo dentro de círculos cristãos? Isso é por causa da maneira de enxergar o mundo, e esse estudo, nos visa colocar diante de nós por que nós pensamos como pensamos e como nós devemos pensar, baseado nas Escrituras, se estamos caminhando de acordo com a palavra de Deus. Então, o propósito dessa série de estudos sobre cosmovisão, e esse termo nada mais é do que uma visão de mundo, a forma de enxergar o mundo, um primeiro propósito é que nós abandonemos tudo que é comum na realidade ao nosso redor, abandonemos aqueles pensamentos que nós temos só porque todo mundo pensa e passemos a firmar os nossos pensamentos na palavra de Deus. Eu falo, por exemplo, por que usamos determinado tipo de roupa, por que nos relacionamos de determinada maneira, por que assistimos determinadas coisas, só porque todo mundo faz. Isso é algo comum. Mas nós devemos entender que tudo que nós fazemos deve estar baseado na palavra de Deus. Também, essa série de estudos visa nos dar um antídoto contra o pensamento secular, que entra nas nossas vidas sem que nós percebamos. Pensamento secular, usando justamente o texto que nós lemos aqui de Romanos 12, é a forma de pensar de um mundo que não crê em Deus. A forma de pensar do mundo que não tem compromisso com a palavra é um pensamento secular. E esse pensamento influencia a nossa vida sem que nós percebamos. Então, percebendo aquilo que está ao nosso redor, nós ficamos mais atentos para evitar uma maneira de pensar secularizada. E em terceiro lugar, para nos ajudar e nos auxiliar a testemunhar do Evangelho em situações diferentes para pessoas diferentes. Tem um texto. Você está mexendo touch na Bíblia aí? Não dá, não. Tem um texto, então o nosso tema é cosmovisão, como viver no mundo segundo a vontade de Deus. E tem um texto que eu gostaria que nós lêssemos juntos, que é 1 Pedro 3,15. Um texto que vai nos acompanhar durante essa série de estudos, porque é um texto que nos ensina, que nos mostra a importância do porquê que temos que conhecer a fé. Irmãos, para que a gente ficou aqui quase 2 anos estudando breve catecismo? Para que a gente vem todo domingo de manhã na escola dominical? Para que a gente vem ao culto ouvir sermões expositivos sobre a palavra de Deus? Pedro vai nos dizer, Pedro 3,15. Vamos ler esse versículo juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para dar, Estamos sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Meus irmãos, nem sempre nós estamos preparados a responder a razão da esperança que há em nós. De repente nós conversamos com alguém que nos questiona sobre a vida eterna, se a gente tem garantia mesmo que vai existir céu. De repente as pessoas nos questionam sobre a salvação, o meio de salvação ou o plano de salvação, e nós nem sempre sabemos responder, que não seja de uma maneira já assim pré-configurada na nossa cabeça, mas atendendo aos anseios de quem nos pergunta. Porque às vezes alguém chega para nós e pergunta assim: como que eu posso resolver meus problemas? E a gente logo pensa assim: a solução dos problemas é só Jesus. Mas será que uma resposta sim responde ao que na verdade a pessoa está perguntando? Então, nós temos que estar sempre muito bem firmados na nossa fé, para que nós compreendamos primeiro a nossa fé, para que depois possamos testemunhar da nossa fé, dando razão do porquê que nós cremos naquilo que nós cremos. Então,
A dinâmica da nossa série de estudos vai ser a seguinte. Hoje nós vamos ter uma introdução com algumas definições do que é cosmovisão, como que isso se aplica na prática. Nós vamos ter alguns estudos que vão nos mostrar como outras maneiras de enxergar a vida, né, de não cristãos, como enxergam as coisas principais da realidade ao nosso redor, a existência do mundo, a existência do mal, o problema da morte, vida após a morte. Nós vamos tentar entender como as pessoas enxergam essas questões principais da vida. Para quê? Para que nós saibamos atingir esses pontos ao expor o evangelho para alguém. Só dando um exemplo, adiantando alguma coisa, expor a questão da vida após a morte para um ateu é diferente de expor a vida após a morte para um espírita. Porque eles têm cosmovisões diferentes. Eles enxergam o mundo de maneira diferente. A gente falar da criação do Gênesis para um cristão de tradição romana é diferente da gente falar de alguém que crê na evolução. Porque são cosmovisões diferentes, maneiras de enxergar a realidade completamente diferentes. Então nós vamos ver algumas maneiras vigentes na nossa época de pensar. Nós vamos fazer algumas comparações, né, dessas cosmovisões e nós vamos aplicar os princípios que nós vamos estudar sobre cosmovisão no livro de Daniel. Então, várias lições, nós voltaremos ao livro de Daniel e vamos ver como nós podemos perceber ali o ensino de como o cristão deve viver nesse mundo caído, mas fundamentado no amor e na obediência ao Senhor. E vamos aplicar esses conceitos em várias áreas da nossa vida. Nas artes, na ciência, na política, na religião, na educação. Em vários momentos nós trataremos nessa área. Então será a nossa dinâmica e em domingos diferentes nós teremos aqui abordagens diferentes sobre isso. E o nosso propósito, irmãos, é que nós tenhamos um crescimento que vai além de ter informações bíblicas. Ter informações bíblicas é excelente. Conhecer as narrativas bíblicas é excelente. Conhecer as doutrinas cristãs é fundamental. No entanto, nós precisamos aprender como aplicar isso no mundo no qual o Senhor nos colocou. Porque se nós sentarmos aqui e conversarmos sobre duas naturezas de Cristo, predestinação, entre nós aqui não vai ter tanta diferença assim de pensamento. Mas nós precisamos saber da razão por que nós cremos nisso. E precisamos usar o conhecimento bíblico que temos para pregar o Evangelho. Então, no nosso estudo de hoje, nós teremos 3 partes. Nós vamos ver uma definição do que é cosmovisão, mas uma definição prática, antes de passarmos para uma definição teórica, para os irmãos entenderem que isso faz parte da nossa vida. Depois nós teremos uma definição teórica do que é cosmovisão, para nós entendermos como nós, enquanto seres humanos, somos seres extremamente complexos. E por fim nós veremos um exemplo bíblico de uma guerra de cosmovisões, de um impacto, de um momento em que formas de enxergar o mundo de maneira diferente são colocadas diante de si e como o Evangelho é apresentado nessa maneira. Nós vamos fazer o seguinte, para que nós tenhamos aqui um tempo bem aproveitado, ao final de cada um desses 3 pontos, eu vou abrir para os irmãos, porque eu sei que muita coisa aqui vai gerar pergunta ou comentário, e aí nós podemos acabar indo para outras direções. Então, ao final de cada momento aqui, os irmãos vão ter liberdade para fazer alguma pergunta. Partindo para uma definição prática, irmãos, do que é cosmovisão. Aqui nós vamos observar o mundo ao nosso redor, para entender que na cultura, na religião e nos costumes, as pessoas têm maneiras completamente diferentes de enxergar o mundo, mas nem percebem o porquê. Por exemplo, na nossa cultura, ficou meio escuro ali, mas como que nós velamos os nossos mortos? Rapidinho, como que nós velamos os nossos mortos? Coloca no caixão, põe ou na igreja, ou antigamente muito fazia nas casas, né? Põe nos velórios, e a família fica ali, os amigos vão lá, fica aí um dia, 24 horas, não sei, depende, pandemia fica 2 horas, mas fica o velório, a família ali, depois tampa o caixão, vai todo mundo para o cemitério, enterra e tal.
Agora, irmãos, por que nós fazemos assim? É o costume. Mas é mais do que... Por que o nosso costume é esse? Para ver se a pessoa volta? É uma boa, né, Anas? Isso é que é esperança. É isso mesmo. Irmãos, tem muita fé. Irmãos, quando nós olhamos algumas culturas orientais, por exemplo, vamos voltar no passado. Os faraós, quando eles morriam, eles eram mumificados, eles eram enterrados em catacumbas, né, aquelas coisas todas cheias de ouro e tal. Eles eram enterrados juntos com os bens deles, e alguns empregados, escravos, eram mortos, mumificados e enterrados juntos com eles. Hoje, nos nossos dias, em algumas tradições orientais, quando uma pessoa morre, a mulher é morta também, é queimada para ir junto com o que morreu. Irmãos, por que as coisas são assim? Eu sei que é o costume de cada lugar, mas não é só o costume, é a maneira de enxergar o mundo. É a maneira de enxergar até mesmo a vida após a morte. Por que os faraós eram enterrados dessa maneira? Porque eles entendiam que no mundo para onde eles iam, ele ia precisar da riqueza dele e de pessoas para servi-lo. Por isso que eles faziam daquela maneira. Por que em algumas culturas orientais a mulher é morta junto com o marido quando ele morre? Porque no entendimento deles, no lugar para onde eles vão, os dois têm que ir junto para que a alma do marido desgarre mesmo desse mundo e vá. Por que na nossa cultura nós fazemos como nós fazemos? Nós nem sabemos por quê. E nem eu, tá? Não vou aqui dar uma explicação, não. Mas o básico nós podemos saber. Se nós buscarmos a nossa cultura, a origem da nossa cultura, nós vamos entender alguns aspectos do porquê que nós fazemos o velório como nós fazemos. Primeiro, nós valorizamos o corpo. Nós valorizamos o corpo. E isso é resultado de uma tradição cristã. Não cristã evangélica, mas cristã de modo geral, que valoriza o corpo por causa de Cristo e por causa das promessas de ressurreição. Não estou falando que todo mundo que vela assim sabe disso e crê na ressurreição, mas é uma cultura baseada numa cultura cristã. Nós valorizamos, por exemplo, o apoio à família. Por isso que o velório demora muito tempo para dar tempo das pessoas que valorizam aquela família ir lá dar um apoio, dar as condolências. Então, tudo está fundamentado na nossa visão. É por isso que nós temos visto de maneira crescente a ideia de cremação. Porque os valores cristãos têm diminuído na sociedade e tem sido aumentado a ideia da extinção humana. Então, se crema, não estou falando que é errado cremar não, tá, irmãos? Eu estou falando que o que está por trás disso é uma visão de que morreu, acabou. E então há a extinção do ser. Então, coisas simples que nós fazemos, elas são baseadas na nossa cultura, na maneira de nós enxergarmos a vida. Então, isso na nossa cultura. Mas, por exemplo, a religião, ela pode influenciar a maneira de enxergar o mundo. Eu coloquei aquele gato ali por um motivo específico, para mostrar que a religião ela pode influenciar até o cristão quando ele abandona uma antiga religião. Eu coloquei o gato porque eu lembrei de um colega meu de seminário, ele é angolano, não o Mateus, um outro que estudava conosco, e um dia lá no alojamento, de madrugada ele passou assim no meio do alojamento para tomar água, que era fora assim, e ele deu de cara com um gato. Ele entrou em pânico. Ele travou. Ele começou a gritar e o pessoal achou o que era e foi lá socorrer. Quando viu, ele estava em pânico por causa do gato. Porque na cultura angolana das religiões pagãs, o gato é um animal que tem parte com o demônio. É um animal que amaldiçoa. Então, mesmo uma pessoa convertida, conhecedor da palavra de Deus, eu creio que hoje ele já abandonou esse temor, já está no Brasil há tempo suficiente. Mas olha como que uma maneira de enxergar o mundo, ela nem sempre é transformada de uma vez pelo Evangelho. A pessoa cresce ouvindo que o gato é um animal maldito,
anos, décadas ouvindo, ela forma a maneira de enxergar o mundo. Tem gente que tem medo, exatamente. Exatamente, tem gente que tem medo de passar debaixo de escada. Tem crente que tem medo de passar debaixo de escada. Eu já vi. Então, gato preto. Isso é o quê? É uma maneira de enxergar o mundo. Por exemplo, tem alguém aqui que tem medo de tomar leite com manga? Mas quem aqui já teve? Eu, Então, é uma maneira de nós enxergarmos o mundo que não é tão simples da gente abandonar. A gente vê as coisas através desses óculos. E nós vemos também os costumes. Eu coloquei aqui, irmãos, uma mulher de burca, porque eu ia falar da nossa cultura brasileira, né? Mas aí não ia dar para pôr uma roupa de cultura brasileira ali, eu coloquei o contrário, né? Porque é o seguinte, nós temos costumes, a nossa cultura tem costumes errados, costumes pecaminosos, mas nós não percebemos porque estamos imersos na cultura. Mas quando nós saímos e quando voltamos, nós percebemos como a nossa cultura tem coisas erradas, como a nossa cultura tem coisas ruins. A questão da vestimenta, por exemplo. Nós estamos acostumados, mas se a gente passar um tempo num país muçulmano, ou mesmo que não seja muçulmano, se a gente passar um tempo em outra cultura, ao retornar nós vemos como o brasileiro se veste mal e de maneira indecente. Eu tenho um professor que ele passou alguns anos morando fora. E ele falou que se acostumou com a cultura fora do Brasil quando ele retornou, que ele observou como o brasileiro veste de maneira promíscua. A revelar o corpo e não a cobrir o corpo, como a roupa tem a sua função. Por exemplo, missionários falam muito de quando vão para uma outra cultura e quando retornam, percebem como nós, mesmo falando que somos um país pobre, subdesenvolvido, desperdiçamos alimento. Mas para nós não é desperdício. A gente não faz por querer, desprezando o alimento. São coisas que fazem parte da nossa cultura. Então, irmãos, nós temos uma maneira de agir, nós temos uma maneira de enxergar o mundo diferente de outras pessoas, e isso é a nossa cosmovisão, é a nossa visão do mundo, a maneira de enxergarmos a realidade ao nosso redor. Deixa eu falar. Sim, cremação. Não existe, eu desconheço algum texto assim, algum ensino que tem que ser de uma forma ou outra. Eu lembro que uma vez surgiu uma discussão dessa no seminário, se podia cremar ou não podia. Porque no final das contas, os dois vão virar pó, não vai? Então, eu lembro de um professor falar conosco que o problema não é a maneira de fazer. O problema é o pressuposto de quem vai fazer. Então, o errado é a pessoa desejar ser cremado por entender que ela morreu, acabou. Esse é o problema, não crer na ressurreição. Mas eu entendo, particularmente, que é indiferente a maneira que vai fazer de um ou outro jeito. Eu acho que a nossa fé na ressurreição, no poder de Deus, ele independe da forma como o corpo for destruído, né, após a morte. E, independente da maneira como for, o Senhor vai chamar de volta na ressurreição, né? Ele vai trazer de volta os mortos. Sim, volta ao pó, exatamente. Aham. Exatamente. Exatamente. A matéria, na verdade, falando do ponto de vista cristão, a matéria ela vai na contramão do espírito, né? Porque, assim, do ponto de vista cristão, espiritualmente nós estamos sempre crescendo. Vou usar o termo aperfeiçoando, né? Nós vamos santificando e aperfeiçoando. O corpo é o contrário, por causa do pecado. Ele vai deteriorando, mas na ressurreição as coisas serão
consertadas. Irmãos, agora, o que forma então essa... Por que nós enxergamos a vida como nós enxergamos? O que faz parte disso? Em primeiro lugar, nós temos um aspecto, tá meio ruim de ler ali, nós temos um aspecto subjetivo na nossa maneira de ver. Existem coisas que nós não sabemos por que nós pensamos assim. Por exemplo, algum dos irmãos sabe quando... Eu vou falar de crer em Deus aqui, não no sentido salvífico, tá? Mas algum dos irmãos sabe quando começou a ter a ideia da existência de Deus? Ah, foi tal dia que eu passei a achar que Deus existe. Nós não sabemos. Nós nascemos com essa ideia. E é algo subjetivo, assim, não foi algo que nós sentamos no banco da escola, alguém falou assim, Deus existe, e a gente pensou, é verdade, faz sentido. Por exemplo, certo e errado. É certo que nós aprendemos com o tempo o que é certo e o que é errado. Mas quem falou para nós que existia algo certo e algo errado? Ninguém. A gente já nasceu com esse conceito em nós. Basta olharmos para as crianças, está ali os menininhos da Débora, que desde novinho já vai fazer um negócio errado olhando para ela, porque sabe que está errado. Então, é algo subjetivo. Nós já nascemos com essa ideia. Por exemplo, a existência do outro. Alguém aqui lembra quando foi que olhou para outra pessoa e falou assim, existe outra pessoa que não sou eu? Não. Isso é algo subjetivo. É algo que nós não prestamos atenção que acontece, mas acontece. E isso vai moldando a nossa maneira de enxergar a vida. Mas existem coisas também que são objetivas, que são explicações proposicionais, são explicações diretas para falar para nós por que as coisas são ou como elas são, porque são da maneira como são. Então, o nosso entendimento subjetivo, ele não é suficiente para conduzir a nossa vida. Não basta a gente saber que existe algo certo e algo errado. A gente precisa saber o que é certo e o que é errado. Não basta a gente entender que existe Deus, um ser superior. É necessário que a gente entenda quem Ele é, o que Ele fez e como nos relacionar com Ele. Não basta simplesmente a pessoa ter a percepção do outro. A gente precisa entender como lidar com o outro, como se relacionar com o outro. Então a nossa visão, a nossa parte subjetiva, ela é insuficiente para conduzir a nossa vida. Daí os aspectos objetivos para explicar a nossa existência. Por exemplo, os cristãos têm a Bíblia. Os cristãos de tradição reformada têm a Bíblia e as confissões de fé, que vão explicando cada uma dessas categorias. Nos mostra quem Deus é, como nos relacionarmos com Ele, o que é certo, o que é errado, quem é o outro, como nos relacionarmos com o outro. Então é uma cosmovisão que nos é oferecida para explicar a realidade. O ateu, por exemplo, ele tem as explicações dos teóricos ateus. De onde o mundo surgiu, se existe ou não vida após a morte, como se relacionar com a criação e tudo, vai explicar. Os cristãos de tradição romana têm a Bíblia e a tradição da igreja, os escritos dos pais da igreja, dos papas e tudo, explicando todas as coisas. Então, a nossa forma de enxergar o mundo, ela é moldada por um conhecimento que é subjetivo, mas que é moldado ou instruído por um aspecto que é objetivo, que é claro e que aponta para nós a realidade de todas as coisas. E aí nós encontramos inconsistências entre aquilo que nós vemos de maneira subjetiva e aquilo que nós afirmamos de maneira objetiva. Por exemplo, um ateu que quando o avião está caindo, clama por Deus. Porque diz que não existe ateu, né? Não existe ateu até que o avião esteja caindo, né? Exatamente. Então, assim, é uma contradição. Um ateu esperar algo de um Deus. É uma contradição, por exemplo, um cristão, todos nós, que ficamos profundamente ansiosos conhecendo a Deus, o Deus soberano, e que cuida de nós. É uma contradição em nós.
É uma contradição, por exemplo, o católico romano que gosta de bater um tambor de vez em quando. É uma contradição porque vai contrário à fé católica. Então, essas inconsistências porque nós somos mais ou menos adaptados ou abraçamos mais ou menos aquilo que é colocado diante de nós como explicação do mundo. Então, por que muitas vezes a nossa vida é, em muitos aspectos, diferentes daquilo que a fé cristã exige de nós? Porque nós ainda não absorvemos totalmente os conceitos da fé cristã e estamos nessa caminhada na vida cristã. A nossa forma de enxergar o mundo, ela também tem um aspecto público. Público ou privado, está ali? Público. O aspecto público, meus irmãos, é aquele que nós compartilhamos com outras pessoas. Por exemplo, na nossa comunidade, nós temos um determinado olhar geral sobre os políticos. Não temos? Não há muita divergência. Em grande parte de nós aqui, talvez nós vamos achar que a maioria dos políticos é alguém aproveitador. Nós compartilhamos no Brasil, de maneira geral, não todo, especificamente cada indivíduo, mas nós compartilhamos uma ideia de que o esporte preferido do brasileiro é o futebol. E né, assim, de maneira geral é. Nós compartilhamos com grande parte da população da nossa época alguns comuns, por exemplo, que a escravidão é errada, que o infanticídio é errado. Nós compartilhamos essas ideias. Então existe um aspecto da nossa forma de enxergar o mundo que é comum, seja em pequenos grupos, como na família, numa cidade ou no mundo, ou quase no mundo inteiro. Então, é um aspecto da nossa visão, da nossa cosmovisão, que é compartilhada. E é isso que torna a vida em comunidade possível. Já pensou se nós tivéssemos ideias diferentes em tudo? Aqui nós nem estaríamos. Se nós pensássemos tudo de maneira conflitante um com o outro. Mas já está difícil conviver quando é igual, né? Então, nós compartilhamos maneiras de enxergar. Se nós chegarmos aqui e falarmos de aborto, eu creio que talvez quase todos nós aqui vamos concordar. Não, isso é um absurdo. Se nós falarmos aqui de roubo, todos nós vamos concordar que é errado, que não pode e tal. Então são coisas da nossa vivência que nós compartilhamos uns com os outros. Só que nós temos também algo muito íntimo nosso, que é que nós não compartilhamos com quase ninguém, que é uma visão muito pessoal da nossa vida. Por exemplo, o valor que se dá aos estudos. Um pode dar muito valor ao estudo, outro pode dar pouco valor ao estudo, outro acha indiferente estudar, outro acha que estudar não leva a nada. Mas a forma que cada um enxerga o estudo vai direcionar a forma como ele vai estudar. Então, por exemplo, a forma de nós enxergarmos características atraentes no sexo oposto. Cada um vai ser atraído por determinadas características. O homem na mulher e a mulher no homem. E isso é uma questão pessoal. É uma questão que não é compartilhada por todos, mas é uma questão pessoal. E essas características vão direcionar a escolha da esposa ou com quem se relacionar. Então são aspectos pessoais. As habilidades pessoais, o que cada um gosta de fazer. Isso é uma coisa pessoal, mas que vai impactar diretamente na vida de cada pessoa. E a maneira, meus irmãos, como nós enxergamos a igreja. Vocês já pararam para pensar por que nós vivemos a vida comunitária na igreja diferente um do outro? É porque nós enxergamos a vida comunitária de maneiras diferentes. Ninguém aqui pensa igual a respeito da igreja. Um vai achar que é muito importante, outro vai achar que é menos, um vai achar que é importante em determinado aspecto, outro vai achar que é mais importante em outro aspecto. E isso que nós pensamos vai direcionar a nossa vida em comunidade. É por isso que nós precisamos do aspecto objetivo das Escrituras, para que aquilo que a gente pensa não seja filtrado somente pela nossa cabeça,
mas seja filtrado pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja aquilo que molde a nossa maneira de enxergarmos o mundo e vivermos o mundo. Então, basicamente, o que nós falamos aqui é que a nossa maneira de interpretar a realidade é moldada por vários aspectos. Coisas internas, coisas que nós nem sabemos como surgiram em nós, coisas que nós aprendemos, o mundo ao nosso redor, a forma como fomos criados. Tudo isso vai formando a maneira de nós enxergarmos o mundo ao nosso redor. Alguma pergunta até aqui? Alguém? Diga. Exatamente. E isso, nós pensamos isso muito em questão de missionários, né? Porque tem coisa que ofende uma outra cultura. Quando eu estava no seminário, alguns colegas foram para o Rio Grande do Sul fazer um trabalho de evangelização. Aí eles pensaram assim, tiveram a brilhante ideia, já que gaúcho gosta de chimarrão, cada um de nós vai comprar uma bomba de chimarrão, o mate, vai sentar lá eu não lembro se era na igreja ou numa praça que estava, e cada um ia ficar com uma bomba de chimarrão para tentar, né, aproximar da cultura gaúcha e tal. Só que aqui, isso para o gaúcho é ridículo. É quase uma ofensa sentar uma roda de pessoas, cada um com a sua bomba de chimarrão. Porque a cultura deles é uma bomba para todos, passando de cada um para cada um. O último sabe o que toma, né? O último chimarrão já foi embora. E aí quando a pessoa, e se ela recusar também é falta de educação. Ela tem que tomar, se ela não quiser, depois que ela tomar, ela fala, eu não quero mais. E parou nada. Então, é cultura. E se não entender como funciona a forma de pensar, pode inclusive ofender. Eu não sei se vocês lembram eu não sei se o Gabriel contou isso aqui, aquele missionário, que ele foi recém-casado para o Timor-Leste. E as pessoas não gostavam dele lá. E ele não entendia por quê, até que ele descobriu que é porque ele andava de mão dada com a esposa dele, andava abraçado com ela na rua, o que para eles é uma ofensa. Lá eles andam abraçados, é homem com homem, os amigos andam de mão dada. Ainda bem que a gente vive no Brasil, né? Mas isso ofende a cultura e cria uma barreira. Agora, vamos trazer isso para um nível muito mais próximo de nós. Às vezes nós tentamos evangelizar um católico já descendo a paulada na idolatria. Pronto, criou a barreira. Está feita. O católico não precisa abandonar a idolatria, ele precisa de Jesus. O resto vai acontecer de maneira natural. Então, às vezes, a gente vai conversar com um ateu, por exemplo, a gente quer provar para ele que Deus existe e tal, mas a gente nem sabe o que levou ele a ter esse pensamento. Então, cria-se uma barreira. Então, não é só o missionário que vai para outra cultura, mas nós, na nossa cultura, precisamos entender que as pessoas pensam como pensam, porque tem uma explicação, e nós precisamos entender como abordar isso, para abrirmos uma porta para pregar o Evangelho. Tá vendo? Diga, Ló.
Sim. Entendi. Não, é exatamente é o crivo que nós devemos ter sempre quando nós estamos em outra cultura, é entender por que as coisas são daquele jeito. Jamais nós devemos fazer coisas culturais que desagradam a Deus. Jamais. Mas é porque existem coisas culturais que não desagradam a Deus. Entendeu? Por exemplo, deixa eu usar um outro exemplo aqui. Um exemplo bem bobo, assim, que não desagrada a Deus. Quando vai visita na nossa casa, quem serve primeiro? A visita, né? E quem serve comida para a visita? Ela mesma. Não, a visita mesmo. Bom, na minha casa é a visita mesmo que vai lá e serve, né? Põe comida para ela. Eu fui num lugar que a cultura deles é o anfitrião coloca comida. E não repete. Come aquilo que ele colocou no prato e acabou. E a gente tava uma turma de brasileiros, vocês sabem, né? Um panelão de salmão e outras coisas, mergulha de cabeça. Mas não é uma coisa pecaminosa. Deixar que o outro sirva. Agora, vamos supor que nessa mesma casa eles fossem acender algumas velas e fazer uma reza lá antes porque é cultural deles. Isso a gente não participa. Fala, olha, eu respeito aí, mas eu vou aguardar vocês terminarem para depois a gente comer. Entendeu? Então a gente tem que tentar identificar aquilo que é pecaminoso para que nós não incorremos em coisas que são religiosas. Porque tem lugar, aliás, todo lugar, a religião é muito envolvida na cultura, muito. Então existem aspectos culturais que a gente tem até dificuldade de entender a influência da religião sobre aquilo. Por exemplo, quando Paulo fala de carne sacrificada a ídolos. O problema não é que eles iam no templo pagão comprar carne, é porque a carne que estava no mercado era sacrificada aos ídolos, porque havia uma confusão de cultura com religião. Então é muito complicado. Se nós chegamos numa cultura e existem coisas que são aceitáveis à cultura, mas não são aceitáveis a Deus, nós não podemos fazer. Vou dar um exemplo muito claro na nossa cultura aqui, que a gente não percebe. Não é porque a cultura diz que nós podemos usar roupa que mostra o nosso corpo que nós podemos usar. Não é porque todo mundo anda com determinado tipo de roupa que nós podemos usar. Mas como nós estamos imersos nessa cultura, nós não percebemos quão ofensivo a Deus é determinado tipo de roupa, entendeu? Então aquilo que ofende a Deus, nós não podemos abraçar de maneira alguma. Mas é porque existem aspectos culturais que não ofendem a Deus, entendeu? Ah. Ah. Aham. Sim. Aham. Uhum. Sim. Sim. Oh, você me fez lembrar de um aspecto religioso que está tão enraizado na nossa cultura que muitos cristãos não vêem problema nenhum. Festa junina. Festa junina é festa católica, é festa para santo, é
consagrado um monte de coisa santa, fogueira para São João, não sei o quê, mas virou um negócio tão cultural que não tem problema participar de festa junina. Entendeu? Porque é a religião enraizada na cultura. E que falta, às vezes, o crivo para entender de onde essas coisas vieram. Entendeu? Diga. Tem, olha. Festa jesuína. Então, como que a gente chama isso? Secularismo. É você pegar algo mundano, você coloca só uma roupa cristã, né? E fala que Deus aceita isso. Claro, a motivação é completamente outra. A motivação é desfrutar de algo mundano, não em festa em si, porque festa é bom, festa não é pecado não, mas desfrutar de uma festa pagã com uma roupagem cristã. Isso ofende a Deus, né? Diga. O objetivo são proposições que são oferecidas a nós para explicar a realidade. Então, por exemplo, a Bíblia oferece uma cosmovisão objetiva, uma maneira de explicar o mundo. As confissões de fé oferecem uma cosmovisão objetiva, uma maneira de você enxergar o mundo. É como um óculos. Eles te oferecem um óculos para que você coloque e enxergue, entendeu? Essa é a questão objetiva, ela é externa a nós. Irmãos, eu coloquei aqui uma definição teórica, mas por causa do tempo, eu vou passar mais rápido por ela, porque o importante mesmo é a gente chegar no texto onde nós vamos ver isso tudo em confronto, né? Então, uma boa definição que eu gostaria de trazer aqui é a seguinte, é de um autor que chama James Sire. Ele diz que cosmovisão é um compromisso, e eu vou destacar aqui compromisso, porque a cosmovisão é algo que nós cumprimos. Aquilo que nós pensamos, nós agimos de acordo com aquela cosmovisão. Então, por isso que eu falei, que às vezes a gente age até de maneira diferente do que a Bíblia ensina, porque o nosso compromisso está às vezes mais com o que nós pensamos do que com a palavra de Deus. Então, cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, lembrando que o coração não no termo ocidental hoje, no entendimento, que é emocional, mas no entendimento bíblico, que coração é a sede da vida, né? Emoções, vontade, razão. O coração na Bíblia não é só emocional, o coração na Bíblia é aquilo que vai dirigir toda a vida. Então é uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso por uma história. Toda cosmovisão ela é expressa por uma história, uma narrativa, e nós vamos ver que nós temos isso também. Só dar um exemplo aqui. Quem crê na evolução não chega simplesmente apresentando os fatos teóricos da evolução, mas conta uma narrativa. A matéria existia, aí houve um acúmulo de energia, essa energia se expandiu e começou a haver transmutação de espécie e não sei o que, mais forte foi sobrevivendo, mais adaptado. Então isso está contando uma narrativa. Então o budista conta uma narrativa para a existência de todas as coisas, o Islã conta uma narrativa. Então a realidade ela é sempre expressa por uma narrativa. E nós também temos a nossa narrativa, que é as Escrituras, que pega da criação, queda, redenção e consumação. Ou num conjunto de pressuposições, suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que nós sustentamos consciente ou inconscientemente, consistente ou consistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece um fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, o básico disso é o seguinte: cosmovisão é algo que existe no nosso coração, com o qual nós temos um compromisso de vida e que é isso que dirige a nossa maneira de viver, de pensar, de mover e de existir nesse mundo. Então a cosmovisão, alguns autores usam a analogia do óculos, né? É a maneira como nós enxergamos o mundo. Porém, eu acho mais interessante o que um outro autor diz, que a cosmovisão nós podemos comparar, na verdade, com o olho. Porque assim, o óculos eu estou vendo, né?
E quem usa óculos consegue ver o óculos, a borda do óculos e tal. Mas quem de nós aqui está vendo o próprio olho? Ninguém. Se não tivesse um espelho, nós nunca veríamos o nosso olho. Nunca. Mas é por meio dele que a gente enxerga todas as coisas. Então a cosmovisão é algo que nós nem percebemos que ela está lá. Nós não sabemos por que agimos como agimos muitas vezes, mas é por meio dela que nós enxergamos a realidade. Agora eu gostaria que nós abríssemos num texto, para enxergarmos esse choque de cosmovisões acontecendo. Atos capítulo 17. Eu vou pedir um irmão para fazer a leitura, pedir o Caio fazer a leitura, pedir o Davi para levar o microfone lá para o Caio. Atos 17, do versículo 16 ao versículo 34. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer que dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazeste aos ouvidos coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residem de outra coisa, não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio de Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando o povo, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Obrigado. Irmãos, como eu falei anteriormente, uma das importâncias de nós entendermos essas coisas é para nós apresentarmos o Evangelho. Para apresentarmos o Evangelho, nós precisamos conhecer primeiro o Evangelho. E precisamos conhecer bem o Evangelho. Porque diante da apresentação do Evangelho, nós somos questionados sobre muitas coisas que nós precisamos saber responder. Se nós chegamos para alguém e falamos assim, que ela precisa ser salva, nós podemos ouvir a pergunta: salva do quê? Se nós ouvirmos a pergunta:
se nós falamos que se a pessoa crê em Jesus, ela vai para o céu, nós podemos ouvir se todo mundo não vai para o céu, ou por que todo mundo não vai para o céu. Ou se morreu, acabou a alma, acabou. Nós precisamos entender. Então, por exemplo, como apresentar o evangelho para um ateu que não crê na Bíblia, não crê em Deus? Como falar de vida eterna para alguém que crê em reencarnação? Como falar de salvação pela graça para alguém que acredita na salvação pelas obras? Então nós temos que conhecer o evangelho, mas também é necessário conhecer um pouco do que motiva as pessoas a crerem naquilo que elas crerem. É o que Paulo fez aqui. Esse texto nos apresenta 3 grupos: os estoicos, os epicureus e Paulo, e alguns que estavam com ele ali, representando os cristãos. Então, os estoicos, o que eles criam? Eles criam em um Deus impessoal, um Deus que não se relaciona com a criação, não tem como conhecer esse Deus. Eles criam que os problemas da vida, eles são vencidos com um estilo de vida apático, um estilo de vida assim, de quietude, como, por exemplo, os monges. Eles criam que a pessoa deveria reprimir os seus desejos, os seus prazeres, não procurar muitos prazeres e tal. Por exemplo, eles não eram adeptos de comer muito ou comer comidas muito temperadas para desfrutar pouco do prazer do paladar. Então, eles diziam que os problemas da vida são enfrentados dessa maneira. E eles também não tinham nenhum interesse pelo futuro, porque não acreditavam em vida após a morte. Então, esses eram os epicureus, que Paulo está falando. Aliás, os estoicos. Os epicureus, um outro grupo, também não criam em Deus, não criam no futuro, a morte era o final de todas as coisas, e eles diziam que os problemas da vida deveriam ser enfrentados agora do lado oposto dos estoicos. Deveria ser buscando nos prazeres. A pessoa deveria buscar os prazeres o quanto pudesse para esquecer ou para vencer os problemas desse mundo. Então, por mais que eles eram diferentes, eles tinham algumas coisas que eram comuns a eles, esses 2 grupos. Eles promoviam uma vida que ignorava os problemas e como enfrentar os problemas, mas tentavam enxergar uma maneira de passar por cima dos problemas, mas isso não buscando em Deus. Eles não viam necessidade de prestar contas diante de Deus, afinal de contas, Deus para eles, ou um pensava que não existia, o outro era indiferente, e eles não viam propósito na morte, ou na realidade da vida após a morte. Então eles tinham algumas coisas em comum, e foi para esse grupo que Paulo vai pregar o evangelho. Agora, se nós observarmos, irmãos, Paulo vai pregar o evangelho de maneira diferente de como ele fazia para os judeus. Ele não chegou aqui falando de sacrifício. Que o sacrifício que o sacerdote fazia não é mais necessário porque Jesus preenche esse sacrifício. Ele não ficou falando de circuncisão. Olha, não é mais necessário circuncidar porque a aliança agora é feita em Cristo, a circuncisão é a do coração e tal. Paulo não ficou falando de sacerdote, que o sacerdote ele só apontava para Cristo, Cristo agora é o sacerdote e tal. Paulo não tocou em nenhum desses assuntos, porque Paulo foi apresentar o evangelho a um grupo que tinha uma determinada maneira de enxergar a vida. Então o que Paulo faz? Em primeiro lugar, Paulo mostra quem Deus é. Não vou ler de novo, vou só citar os versículos aqui. Paulo mostra que Deus não é um Deus desconhecido, ou um Deus impessoal. Versículo 23, ele mostra que Deus é um Deus que envolve, um Deus que está pessoalmente envolvido com a criação. Ele mostra que Deus, no versículo 24, versículo 27, que esse Deus é um Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus que não só criou, mas ele é o soberano sobre todas as coisas, ou seja, ele mantém um relacionamento com a criação. Versículo 28, 25 e 28, ele mostra que Deus é o que sustenta todas essas coisas. Então, para alguém que via Deus distante, Paulo está mostrando que Deus está próximo.
E veja que nesses versículos, ele não está falando da obra objetiva de Cristo na cruz. Primeiro, ele está trazendo quem Deus é. No versículo 26, ele fala de Deus como o legislador, o fundamento moral de todas as coisas. No versículo 30 e 31, ele fala de Deus como o Salvador. Então, primeiro ele apresenta Deus. Esses que pensavam que Deus era distante, ou mesmo que Deus não existia, ele vai trazer a verdade sobre Deus. Ele vai mostrar quem Deus é. Em segundo lugar, o que Paulo mostra é quem o homem é, ou o problema do homem. É interessante que aqui ele não fala, como ele poderia falar com os judeus, da religiosidade, de uma religiosidade que despreza Cristo, como ele falava para os judeus. Ele vai mostrar o problema aqui, não da idolatria, como muitas vezes era o problema dos judeus. Ele vai mostrar do problema da ignorância a respeito de Deus. Ignorar a pessoa de Deus e assim viver da maneira que quiser. E em terceiro lugar, ele vai apontar a cosmovisão cristã. No versículo 24 até o 28, ele fala da criação, Deus como a origem de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas. No versículo 29, ele fala ele aponta os problemas da queda, do pecado. No versículo 30, ele fala sobre a redenção, e no versículo 31, ele fala da consumação. Então, em alguns versículos, ele sai da origem de todas as coisas, para o problema de todas as coisas, para a solução de todas as coisas e a consumação de todas as coisas. Eu falei antes, que a cosmovisão ela é expressa por uma história, uma narrativa. E a nossa narrativa bíblica é essa. Deus criou o mundo, ele é o criador e sustentador, o pecado trouxe desgraça para o mundo e separação com Deus, mas Deus, ele propõe a salvação por meio de Cristo, e no final das contas ele vai eliminar o mal, condenar o pecado e restaurar todas as coisas. É assim que nós enxergamos o mundo, e é assim que Paulo apresentou o Evangelho. Então, qual foi o resultado da pregação de Paulo? Não foi um resultado assim, humanamente falando, de grande sucesso, porque alguns zombaram de Paulo, principalmente quando ele falou de ressurreição de mortos. Alguns zombaram, alguns falaram, isso aí está um papo meio estranho, depois a gente vê isso, mas alguns creram. E dentre eles, um dos principais do Areópago, que está aqui, o Areopagita. Então, Paulo apresentou o Evangelho de uma maneira que assentou na mente deles e ajudou-os à compreensão. Veja bem, irmãos, eu não estou falando que se Paulo chegasse lá e só falasse de Jesus, não ia ter resultado. Eu não estou falando disso. Mas eu estou querendo dizer que para nós apresentarmos o Evangelho, nós precisamos entender como nós vamos apresentar o Evangelho. Para alguém que não crê na Bíblia, nós vamos apresentar o Evangelho, claro, baseado na Bíblia. Não vamos abrir mão das Escrituras. Mas nós precisamos entender o porquê que a pessoa não crê na Bíblia. E por que nós cremos na Bíblia. Porque às vezes a gente não sabe nem por que o outro não crê, mas a gente não sabe também por que a gente crê. A gente só crê porque todo mundo fala que é a palavra de Deus. Mas por que esse livro aqui é a verdade? Por que a gente pode confiar no que está aqui? Eu creio em Jesus. Mas o que significa crer em Jesus? E o que a respeito de Jesus nós precisamos crer? Então, tudo isso faz parte da necessidade de aprender sobre como nós enxergamos o mundo e o outro para apresentarmos o Evangelho. Então, irmãos, existe uma variedade de cosmovisões no mundo. Uma variedade de maneiras de enxergar o mundo. Mas nenhuma delas é uma barreira para o Evangelho. Nenhuma. Não tem nenhuma cosmovisão, nenhuma maneira de enxergar o mundo que é impossível de apresentar o Evangelho. As Escrituras são um modelo de cosmovisão objetivo primário para nós. Ou seja, nós devemos colocar as Escrituras diante de nós e enxergar o mundo através delas. Nós vamos encontrar em nós mesmos várias inconsistências, desejos e ideias nossas que são contrários às Escrituras.
E nós devemos, então, através da palavra de Deus, moldar a nossa maneira de enxergar o mundo, de viver no mundo, de agir no mundo, para a glória de Deus. E a nossa compreensão, meus irmãos, de cosmovisão, da nossa fé, ela amadurece a nossa fé cristã. Nós amadurecemos quando, em vez de simplesmente ter uma série de afirmações teológicas, nós entendemos como isso relaciona com a nossa vida. Então nós amadurecemos quando nós falamos que devemos obedecer a Deus, ter uma vida santa, mas como isso se relaciona com o mundo. E nós amadurecemos à medida que nós observamos que a obediência a Deus, ela é uma maneira de nós testemunharmos do Evangelho também. Então tudo isso nos amadurece na fé e nos ajuda a compreender melhor como não nos moldarmos a esse século, como o Senhor requer de nós. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Sim. Assim, o que a gente tem que entender, Aparecida, é que tudo que a gente faz para Deus, a gente tem que buscar fazer da forma mais efetiva, melhor. Então, falar para as pessoas que elas precisam se arrepender dos pecados e crer em Jesus é suficiente para a salvação? Sim. Se o Espírito Santo abrir o entendimento das pessoas, é suficiente. Mas nós podemos fazer isso de maneira melhor. Nós podemos fazer isso de maneira mais efetiva. Nós podemos fazer isso de uma maneira em que vai ajudar as pessoas a compreender o Evangelho melhor. Agora, isso exige de nós esforço. Exige de nós aprender. Exige de nós entender como nós pensamos e como os outros pensam. Mas para quê? Para que nós façamos para Deus o que Ele exigiu de nós da melhor maneira possível. Até porque tudo que Deus faz para nós ou fez é da melhor maneira possível. A nossa resposta deve ser da mesma forma, fazendo tudo melhor para Ele. Sim. Sim. Uma das coisas que nós vamos ver é que uma das melhores maneiras, daí a importância de nós entendermos por que as pessoas pensam de determinada forma, é que uma boa maneira de nós apresentarmos o Evangelho é apresentarmos as inconsistências do que as pessoas creem. Não é, a gente não precisa necessariamente mostrar a verdade que nós cremos, a verdade. Mas uma maneira de colocar as pessoas em dúvida é mostrar que aquilo que elas creem, em algum ponto importante, não faz sentido. Para elas mesmas. O que elas estão falando não faz sentido. E isso leva a pessoa a questionar aquilo próprio que ela crê. Diga, Caio. Eu entendo que nós nascemos com ela pelo seguinte. Alguns entendem que o ser humano nasce sem conhecimento nenhum. E todo conhecimento que ele vai adquirir é baseado nas experiências dele. Então, por exemplo, desde o ventre, a criança pode ter alguma experiência e aquilo já começar a agregar algum valor a ela. Por exemplo, não sei a partir de qual mês, faço a mínima ideia, mas que a criança passa a ouvir. Então a criança ouvindo a voz da mãe, eu estou partindo do pressuposto de que a criança não sabe de nada. Na concepção ela vem assim, uma tábula rasa, nada.
A partir de ouvir a voz da mãe, ela já está tendo uma primeira experiência, e ela está gravando aquela experiência, e depois, quando ela nascer, quando ela ouvir a voz da mãe, ela já vai responder com algum estímulo, porque ela já adquiriu uma informação nova. Nós poderíamos, a partir desse pensamento, dizer que a cosmovisão é formada a partir do nascimento, que a pessoa vai construindo. Porém, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que desde a concepção, o homem já tem dentro de si várias informações. O homem, por exemplo, já tem dentro de si a lei de Deus. Eu não estou querendo dizer que ele já sabe expressar isso, que ele sabe pôr isso em proposições. Mas o homem já nasce com a lei de Deus gravada no coração. O homem já nasce com o senso da existência de Deus no seu coração. Então, desde a concepção, o homem já tem algumas informações prévias, o ser humano. Certo e errado, Deus, o mal, entendeu? A própria existência do ser. Então, o homem já nasce com uma cosmovisão. Ela vai sendo alimentada, moldada ou transformada a partir das experiências que ele tem. Mas ele já nasce com inúmeras informações dentro de si, entendeu? Então, a gente já nasce com uma. O senhor fala em material ou em conteúdo? Olha, se nós pensarmos, se nós concluirmos, vamos melhor dizer, se nós concluirmos que daqui 300 anos algum erro pode acontecer na Bíblia, então nós já podemos desconfiar da Bíblia. Porque de alguns textos aqui, existe uma distância entre nós e eles de 4.000 anos. Por que nós cremos na Bíblia? Nós cremos na Bíblia por crer que Deus, de maneira soberana, preservou a sua palavra. Não estou falando da tradução, estou falando do texto original. Nós cremos que Deus preservou até nós. Se nós crermos que Deus preservou até nós cremos que ele vai fazer isso até o final. Se nós crermos que ele não fez isso até o final, não vai fazer isso até o final, nós temos que desconfiar da Bíblia que nós temos em mãos. Porque a gente não sabe, nesse pensamento, até quando ele vai preservar. Então nós temos que abrir a Bíblia e questionar. Mas nós fazemos por fé. A nossa aceitação à palavra de Deus, ela é por fé. Eu creio piamente de que o que está na Bíblia é a palavra de Deus. E eu creio que Deus vai manter a Bíblia fiel até a volta do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele se revela nas Escrituras. Se ele impedir que a Bíblia permaneça fiel, ele vai estar apresentando uma caricatura dele mesmo e não a verdade sobre ele. No entanto, Deus não pode fazer isso. Porque Deus é um Deus verdadeiro e ele não pode negar a si mesmo. Então ele não pode se revelar de uma maneira que ele não é. Nós, seres humanos, pecadores, nós nos mostramos de maneira diferente do que nós somos. Eu posso me mostrar muito amigo da Aparecida, mas não gostar dela. Porque nós somos pecadores. Mas Deus santo e verdadeiro, ele não pode. É por isso que eu falei, acho que quinta-feira, que Deus não pode fazer todas as coisas. Ele não pode negar a si mesmo. Então ele não pode revelar sobre si mesmo algo que ele não é. Por isso ele deixa a palavra fiel, entendeu? É por isso que nós cremos. Exatamente. Se revelou de várias maneiras e várias formas, mas nos últimos dias se revelou pelo Filho, por Jesus Cristo. E a revelação de Jesus Cristo está na palavra de Deus. Tanto na promessa, quanto na vinda, quanto nos resultados da vinda dele. Então nós temos plena confiança na palavra de Deus. E creio que será assim até o fim do mundo.